Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Todas as semanas, às segundas-feiras, nós disponibilizamos um vídeo do comentário da revista da Escola Dominical de Adultos, publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, toda segunda, às 7 horas da manhã, você recebe a lição para estudar durante toda a semana a lição do próximo domingo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você ainda não deu aí o seu like, clique aí nessa mãozinha. Tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Para aqueles que já conhecem aí a qualidade do vídeo. Compartilhe nesse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, com os companheiros da igreja, com os frequentadores de escola dominical e até os que não frequentam, eles podem tomar conhecimento. Muito bem, queridos. Então, nós estamos estudando nesse trimestre essa lição abençoada, que vamos gravar agora a antepenúltima lição desse trimestre. Estamos estudando aqui sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. A infidelidade da nação não frustrou os projetos de Deus para com a nação de Israel. E nessas lições nós vamos extraindo aí muita coisa boa para a nossa vida prática cristã. Então, queridos, hoje nós vamos estar estudando a lição de número 11, que vai tratar sobre o reinado de Ezequias. Depois nós temos o reinado de Josias e depois o cativeiro de Judá. A lição passada foi a lição 10, nós estudamos sobre o cativeiro de Israel no Reino do Norte. E hoje, essa lição abençoada que vai falar de um rei muito abençoado, que é o rei Ezequias. Nossa lição é a lição número 11 para 12 de setembro de 2021, conforme falei, o reinado de Ezequias. O texto áureo diz assim: No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então, o rei Ezequias, um rei aí incomparável, Esse texto está no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5. A verdade prática, nossa lição está aqui com a duplicação, mas a gente pode corrigir esse erro. Nos diz assim: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Essa frase está repetida, foi um erro aqui de impressão. Nossa leitura bíblica em classe são algumas fatias do livro de 2 Reis, capítulo 18 e o capítulo 19. Então nós vamos ler 2 Reis 18, de 1 a 3, depois o versículo 13, depois versículo 28 e 29. Depois vamos para o capítulo 19 e vamos ler os versículos 1, depois 5 a 7, versículos 15, 16, 20 e 21. Então vamos à leitura. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Versículo 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Versículo 28 e 29. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: Não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Agora, 2 Reis 19, versículo 1, 5, 6, 7
15, 16, 20 e 21. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Versículo 20 e o 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Muito bem, queridos, nossa lição tem uma introdução. Depois nós temos o primeiro tópico que fala sobre o justo reinado de Ezequias, que foi um rei reformista, a purificação dos lugares sagrados, a adoração nacional. No segundo tópico, Senaqueribe invade Judá. Vamos ver as ameaças de Senaqueribe. Também são subtópicos, né? O temor do rei Ezequias e Deus conforta o rei. E por fim nós temos então uma conclusão. Essa é a nossa lição, muito bem comentada pelo comentarista aqui da revista. E os irmãos sabem que nós comentamos a lição em 10 tópicos. Então eu leio toda a lição e vou tirando ali pontos que às vezes estão no subtópico, estão no tópico, ou às vezes um ponto que não está em nenhum dos tópicos, né? De modo que a gente se mantenha fiel ao título da lição. Por isso que o nome desse canal é Escola Bíblica Complementar. A gente visa complementarizar o seu estudo. Então eu enumerei aqui, queridos, 10 tópicos para que a gente possa ir tratando dessa lição. Primeiro vamos a uma introdução. Os irmãos sabem que o reino estava dividido, nós temos que ter esse entendimento. Ezequias é filho de Acais, aquele, né, que Atalia matou todos os descendentes e ele ficou escondido lá no templo. Depois ele com 7 anos começa a reinar e tudo mais. Esse Ezequias é filho dele. E Acais foi considerado um bom rei. Não foi perfeito, mas foi considerado um bom rei. Muito bem, quando Ezequias assume o trono, quem está no reino do norte? Vindo lá daquela linhagem lá de Acabe, aquela turma lá, está o rei Oséias, que vai ser o último rei do reino do norte. Os irmãos sabem que no 9º ano do reinado de Oséias, não é, a Assíria invade, não é, e deporta o povo lá para a Assíria e o reino do norte é extinguido. Muito bem, e fica o reino do sul, porque é uma promessa de Deus de que a lâmpada de Davi não se apagaria. Então, veja só, quando Oséias está no 3º ano do seu reinado, faltando 6 anos para o reino do norte ser deportado na sua gestão, Ezequias começa a reinar. A Bíblia vai dizer que ele reinou durante 29 anos. E quando começou a reinar, diferente do seu pai, que ainda era um garoto, ele já tinha 25 anos quando começou a reinar. Muito bem, a Bíblia vai dizer que no 14º ano de Ezequias, claro, 14º, então o reino do norte já tinha sido atacado, não é? Porque quando o reino do norte foi atacado, Ezequias estava no seu 6º ano. 6º ano para o 14º, né? Então, 8 anos depois, a mesma nação que invadiu Samaria, o reino do norte, e transportou
o povo para o cativeiro do norte, essa mesma nação agora vem contra o reino do sul, não é? Que é um restante do povo de Deus que ficou, né? Como já falei aqui, um remanescente, né? A lâmpada de Davi. Os irmãos sabem que quando houve a divisão do reino, Jeroboão ficou com 10 tribos e Roboão ficou ali com Judá e Benjamim, 2 tribos que é chamada no conjunto de Judá. Muito bem, então no 14º ano de Ezequias, não é? O rei manda emissários para afrontar Ezequias, para desestabilizar moralmente Ezequias, porque a intenção deles era, como tinha feito com muitos outros países, muitos outros lugares, eles invadirem e tomarem e dominarem. Muito bem, mas há uma diferença, que é o que nós vamos tratar aqui no primeiro tópico que eu enumerei aqui. Eu coloquei um reinado, já que o título é O Reinado de Ezequias, eu coloquei um reinado contrastante com o Reino do Norte. Já estou aqui com a Bíblia aberta e nós vamos ver, veja o começo do capítulo 18, né? Capítulo 18, versículos 1 e 3 a 7. Olha só. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, aqui é o Reino do Norte, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, olha só, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou debaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Estamos falando de Ezequias. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Capítulo 18 está falando de Ezequias. Nós vamos para o capítulo 17, versículo 1 e 2. Isso é Reino do Norte. No ano do 10º de Acais, que era o rei do sul, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Muito bem, aí tem o versículo 7 a 12. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera sair da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Então, irmãos, veja só o contraste com Ezequias, né? Um reinado que nós vamos discutir mais algumas coisas aqui, né? E o reino do norte, que quem está lá é Oséias, mas nós vemos aqui que no nono ano do seu reinado, a Assíria invade Samaria, né, e leva o povo cativo. O reino do sul, nós vamos ver que está Ezequias, um rei temente ao Senhor. Então, um reinado contrastante com o reino do norte. Eu poderia gastar mais tempo aqui olhando os detalhes do capítulo 17 e depois olhar os detalhes do capítulo 18, você que tem mais tempo, e você vai ver o grande contraste entre esses dois reinos e entre esses dois reis. Vamos então para o nosso segundo tópico. Um reinado de temor ao Senhor. A gente vai observar, não só nesses textos que estão aqui na nossa lição, mas a gente vai pegar o capítulo 18, o capítulo 19, e nós vamos ver aqui a história desse rei extraordinário que foi Ezequias.
Ezequias foi um rei que temeu ao Senhor, um rei que se destacou, né, por temer ao Deus de Israel. E Provérbios 9:11 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Também Jó 28:28 diz assim: no temor do Senhor está a sabedoria. Então, meus queridos, o rei Ezequias, né, um homem temente ao Senhor. Eu acho interessante que a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Aqui está falando Davi, seu pai, não quer dizer que Davi gerou ali em seguida, né, ao rei Ezequias. Ezequias é filho de Acais, mas ele vem da linhagem de Davi. E ele se destacou tanto que a referência não é feita nem a Acais, é feita a Davi, porque Davi é tido como um rei clássico, né? Um rei tipo ali de Israel. Né? Todo rei almejava ser como o rei Davi. E Jesus, o Cristo, é chamado filho de Davi. Né? Então, veja que esse homem governou no temor do Senhor. Temor, irmãos, não é medo. Temor é respeito. Temor é reverência a esse Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. Também, no reinado de Ezequias, eu enumerei aqui em terceiro lugar, um reinado de serviço. Ele não só temia ao Senhor, ele não só era uma pessoa boa, uma pessoa que tinha fé em Deus, mas o rei Ezequias foi um rei que tinha ações, ele tinha serviço prestado no reino de Deus. Vamos ver aqui o tópico 1 da nossa lição. Tópico 1, subtópicos 1 e 2. Veja, o justo reinado de Ezequias. Primeiro, um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual. Estou lendo só as partes que eu marquei. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhes propôs uma nova aliança com Deus. Uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, reinstituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. Mais embaixo, ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Fala aqui do seu temor, né? Eu quero aqui o serviço. Reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Ezequias tinha um coração quebrantado. Os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. Também Ezequias convocou os maiorais da cidade, subtópico 3, né? Maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Então Ezequias, irmãos, não foi apenas um rei bom, mas ele foi um rei que fez o bem. Uma coisa é ser bom, outra coisa é você fazer o bem. Uma coisa é você crer em Deus e viver uma vida passiva, né? Uma vida estéril. Não é? Mas outra coisa é você crer em Deus, ter fé em Deus, ser servo de Deus e trabalhar no reino de Deus. Eu digo sempre que um dia nós vamos fechar os nossos olhos neste mundo e vamos abrir no outro mundo, no mundo espiritual. E tudo que vamos encontrar lá é aquilo que nós fizemos para o reino de Deus. Mais nada, o que operamos aqui na terra vai ficar por aqui mesmo. Então, o reinado de Ezequias foi um reinado de serviço. E isso é importante, né? Muito importante. Quarto lugar, um reinado de intimidade com Deus. Irmãos, o que me inspirou a colocar esse tópico aqui é justamente o capítulo 19 e o versículo 14, quando Ezequias recebe uma carta de afronta, não é? Lá do rei da Síria, afrontando a ele, e
no capítulo 19, versículo 14, diz assim que recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor e Ezequias estendeu as cartas perante o Senhor. Irmãos, isso não quer dizer que Ezequias era um homem que tinha uma oração escrita, não é? Que tinha uma oração ali metódica, não é? Toda articulada, não é? E muitas vezes decorada. Não, ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele conversava com Deus como se conversasse com uma pessoa. Então ele recebe aquela carta de afronta e ele leva. Eu creio que ele diz assim, lá no templo eu vou me encontrar com o Senhor. Estende a carta e diz, Senhor, leia a carta de afronta que estão mandando para mim. Então, irmãos, eu sei que isso está tudo mesclado, né? Quando a gente fala em um reinado de temor ao Senhor, um reinado de serviço, não é? E tudo mais, isso, claro, a gente entende que Ezequias era um homem que servia a Deus. Agora, intimidade não é algo que todas as pessoas têm. Intimidade é para aqueles que estão bem próximos. Intimidade é para aqueles que conhecem de perto. Intimidade é para aqueles que convivem por muito tempo juntos. E Ezequias é este rei distinto que tinha intimidade com o Senhor. Vamos ver no tópico 3 e subtópico 1 da nossa lição, que vai falar sobre a oração confiante, a oração do rei e o livramento do Senhor, e o subtópico fala a oração confiante de Ezequias, diz assim, para intensificar ainda mais a sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente, conforme Isaías 37, versículos 14 a 20. Então, já vimos aí, em primeiro lugar, um reinado contrastante com o reinado do norte. Reinado do norte, um homem que não temia ao Senhor. No reino do sul, um rei que temia ao Senhor. Segundo lugar, um reinado de temor ao Senhor. Ezequias temia ao Senhor. Terceiro lugar, um reinado de serviço. Ele trabalhava, era operante no reino, era ativo, proativo, né? Então, alguém envolvido no serviço. Quarto lugar, um reinado de intimidade com Deus. Já falamos. Em quinto lugar, um reinado que adora na prova. Irmão, isso aqui não é fácil. Eu digo sempre que nós temos a oração de petição, nós temos a oração de intercessão, nós temos a oração de gratidão e nós temos a oração de adoração. A oração de petição, a gente vai pedir as coisas que a gente quer receber. A oração de intercessão, eu vou estar orando por outras pessoas. A oração de gratidão, eu vou estar agradecendo a Deus pelas coisas que recebi e até pelas que não recebi. Mas a oração de adoração, ela está aqui eu estou citando aqui no quarto lugar, na ordem, mas eu coloco ela em primeiro, porque quando você aprende a adorar, tudo que você precisa, Deus não deixa de lhe dar. Então, o segredo é adorar a Deus. E adorar a Deus na prova que é a grande arte, né? Então, um rei que adora na prova. Vamos ver aqui o capítulo 18 e o versículo 15, só na Bíblia, aqui na lição não aparece, né? 18 e o versículo 15. Perdão, não é 18, 15, 19, 15. Diz assim, e orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor, veja como começa a oração de Ezequias. Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins. Isto é adoração. Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Isto é adoração. Tu fizeste os céus e a terra, isto é adoração. Depois
Ele diz no 16, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Irmãos, toda oração que começa com adoração, ela é uma oração eficaz. As orações de petição muitas vezes são pretensiosas, e Tiago diz que a gente pede, muitas vezes pede errado ou pede mal, porque pede para esbanjar nos próprios deleites, né? A oração de intercessão demonstra o meu amor pelo próximo, pelo meu irmão, pelo meu amigo. A oração de gratidão revela um sentimento nobre que nós temos. Agora, a oração de adoração, ela, para mim, está num nível de excelência superior a todas as modalidades, né? É quando eu aprendo a adorar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo, e mais do que pelo que Ele é, do que pelo que Ele faz. Eu aí, né, contrariamente, né, estou adorando a Ele, não estou pedindo nada, e Ele me fornece tudo aquilo que eu preciso, sem nenhuma dúvida. É buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas estas coisas serão então acrescentadas. Então nós vemos aqui um reinado que adora na prova, né? No tópico 1 e subtópico 3, vamos ver também aqui a adoração nacional. Olha, a fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade, né? Começa pela liderança, para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Bem-aventurado o rei Ezequias, um rei adorador. Muito bem. Sexto lugar, fica assim um pouco nas entrelinhas, né? Um reinado que marcou a sua época. Irmãos, a gente precisa passar por esta vida e deixar marcas. Eu fico pensando, que marcas eu vou deixar? Um dia eu vou passar. Um dia, se Jesus não voltar muito em breve, eu vou dormir no Senhor. E vou deixar um legado, né? O que é que eu estou deixando? Que marca eu vou deixar para a minha geração, para as igrejas por onde passei, para os amigos que eu conheci? Que marcas nós vamos deixar, né? E o reinado de Ezequias foi um reino que marcou uma época. Está aqui bem nas entrelinhas, né? Olha o texto áureo. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então não existiu um rei nem antes, nem depois que fosse como Ezequias. Como é o nome disso, irmãos? O nome disso é marcar uma época, né? Alguém até diz assim, olha, depois de fulano de tal, né? Houve um tempo antes dele e um tempo depois dele, um divisor de águas. A gente pode dizer que o rei Ezequias foi um divisor de águas, um rei que marcou uma geração, um rei que marcou uma época, um rei que marcou a dinastia de Judá. Sétimo ponto, então, da nossa lição. Um reinado de personalidade. Também é algo muito interessante. Um reinado de personalidade. Eu guardei aqui o que está no capítulo 18 e o versículo 36. Vamos ver, 18 e 36. Muito bem. Porém, calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia dizendo, não lhe respondereis. O que foi isso aqui, irmãos? Rabsaque, que foi o enviado lá de Senaqueribe para afrontar, quando ele vem para afrontar Israel, aí os auxiliares do rei dizem, não, ele fala em siríaco, né? Porque eles iam falar em siríaco, aquela comitiva do rei entenderia a mensagem, não é? Mas o povo não ouviria aquilo lá. Mas aí o Rabsaque
parafraseando, é como se dissesse: você acha que o rei mandou a mensagem só para vocês ouvirem? É para o povo ouvir mesmo. E falou em judaico, né? A intenção era desmoralizar o rei, era enfraquecer a liderança do rei, era deixar o povo triste, né? E uma nação triste, desestimulada, que olha para o seu líder sem respeito, essa nação está derrotada. Essa era a intenção. Mas, meus queridos, mesmo sendo afrontado, o rei já sabia e disse aos seus emissários que foram ali receber aquela comitiva real da Assíria e disse: olhe, o que eles disserem, vocês não respondam nada, fiquem calados. Então, veja aqui que coisa interessante, né? Havia ordem do rei para que eles não dissessem nada. Porém, calou-se o povo. Né? Veja aqui o versículo 35. Quais são eles dentre todos os deuses da terra, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Essa era a afronta. Porém, calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia dizendo: não lhe respondereis. Porque eu coloquei aqui um reinado de personalidade? Porque para Ezequias era como se ele estivesse dizendo aos seus liderados: não importa o que eles digam. Nós não vivemos das impressões do povo. Nós não movimentamos a nossa vida por aquilo que estão pensando, por aquilo que estão falando, por aquilo que estão fazendo conosco. Nós temos um alvo. Então, o rei é como se dissesse: não vamos nos trocar por essa nação ímpia. Nós confiamos no Senhor, o nosso temor está no Senhor e vamos nos manter na nossa posição. Se ele responde à altura, se ele revida, ele vai descer ao nível do ofensor. E nós não podemos descer ao nível do ofensor. O segundo tópico, e subtópico 1, tem aqui também escrito, e eu anotei aqui, está no segundo parágrafo. Subtópico 2 e 1, está mais na frente um pouquinho. Durante o cerco de Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus. Como seu propósito era abalar o moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. Mas a ordem do rei era: fiquem quietos. E o servo de Deus se porta assim. Quem nos defende, quem nos justifica é o Senhor. Você não precisa parar para ficar provando as coisas que não precisam ser provadas. Já aprendemos isso aqui. Oitavo lugar, irmãos, estamos caminhando aqui para o final, um reinado de história com Deus. Nós não vamos encontrar aqui, não é, na lição propriamente dita, mas um pouquinho à frente, nós temos no capítulo 20, versículos de 1 a 5, quando o profeta Isaías traz uma palavra dura para o rei Ezequias e diz assim: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Tem uma versão que diz assim: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Olha a postura de Ezequias. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu acho muito interessante isso aqui, irmãos, porque eu sempre tenho destacado a importância de nós termos uma história com Deus. Aliás, todos nós temos uma história com Deus. Agora, muitas vezes nos esquecemos. Deus não tem conosco um encontro de boteco, né? Um flerte. Não, o Senhor, ele tem uma história conosco. Eu estou servindo a Deus há 44 anos. 15 de janeiro de 1978, aceitei Jesus como meu Salvador. Eu preciso, no momento da prova, no momento da luta, não avaliar Deus
baseado nesse momento conturbado. Porque no momento conturbado não se raciocina muito, mas a gente tem que olhar para o passado, irmãos. O Deus que nos salvou, nos batizou com o Espírito Santo, nos deu dons, curou enfermidades, nos deu livramentos. Nós temos uma história com Deus. Quem tem história com Deus faz história, né? Quem tem história com Deus marca uma geração. Quem tem história com Deus tem testemunho para contar. E o rei Ezequias, quando ele se vê numa situação difícil, eu vou morrer, ele se vira para a parede e diz, não, eu vou agora mencionar para Deus a minha história, eu tenho uma história com Deus. Não é? E ele diz aqui, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti. Isso é uma caminhada, irmãos. Andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto ao longo da minha vida. O nome disso é história. Então eu coloco aqui o reinado de história com Deus. E isso é muito importante. O que vai te sustentar na hora da dificuldade. Receba esta palavra profética neste dia. O que vai te sustentar no momento da dificuldade não é uma alegria de final de culto, não é o júbilo de um congresso, não, o que vai te sustentar é a lembrança da história que você tem com Deus. O Deus que cuidou de mim, o Deus que me segurou na mão lá atrás, é o Deus que vai me segurar agora também. Muito bem, caminhando para o final, para o vídeo também não ficar muito longo, um reinado de quebrantamento. São detalhes, irmãos, que estão tudo ali, né? Tudo conectado, mas é bom a gente destacar. Um reinado de quebrantamento. O rei Ezequias é um rei quebrantado, é um rei que se prostra, é um rei que não tem dura cerviz, é um rei que chora na presença de Deus, né? É um rei que se dobra, né? É um rei que estende as cartas, né? E chora diante de Deus. E a Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Irmãos, ninguém chega diante de Deus com um coração quebrantado e contrito para voltar sem resposta. Muitas vezes o nosso coração é de pedra, muitas vezes a nossa cerviz é dura. Na linguagem nossa aqui do Nordeste tem o cangote duro, né? Muitas vezes fica como Paulo, recalcitrando contra os aguilhões, mas um homem que tem um coração quebrantado. Por isso que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele tinha um coração de leão para guerrear, mas quando estava na presença de Deus era um coração de manteiga, se derretia, né? Chorava, clamava, se prostrava, se humilhava, rasgava suas vestes, se cobria de cinza, né? Então isso é quebrantamento. Os irmãos vejam que quando Jonas proclama em Nínive, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, olha, o rei desceu do trono, se vestiu de saco, proclamou um jejum geral, né? E, meus queridos, tudo isso para Deus é coração quebrantado. E Deus mudou o quadro daquela nação. Deus não destruiu a nação como disse que ia destruir. Até Jonas fica perplexo, né? E Jonas é o primeiro evangelista que fica com raiva, né? Ou triste porque as almas lá se converteram, né? Mas Deus é Deus pela capacidade que tem de nos surpreender sempre. Eu não lembro na Bíblia, no meio do povo de Israel, um quebrantamento como esse quebrantamento de Nínive. Então Deus é um Deus que surpreende. Então, um reinado de quebrantamento, por isso, um reinado vitorioso. E por último, queridos, 10º lugar, um reinado de avivamento. Ora, onde tem tudo isso que eu falei para trás aqui, só pode culminar em uma coisa: avivamento. Vamos ver no tópico 1 e o subtópico 3, aqui no finalzinho, diz assim: a convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Olha que coisa gloriosa. Houve um impacto espiritual tão grande
que ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Avivamento não é só barulho. Tem barulho que não tem avivamento. Avivamento genuíno, muitas vezes, tem barulho também, não é? Mas avivamento não é necessariamente barulho. Avivamento é mudança. Quando há mudança, nós entendemos, ali está realmente avivamento. Você não lia a Bíblia, agora está lendo a Bíblia. Isso é avivamento. Avivamento é uma brasa que está coberta de cinza e a gente sopra e aquela cinza vai embora e a brasa volta a brilhar. É quando o desejo de ir à escola dominical aflora, o desejo de ler a Bíblia, o desejo de ir aos cultos de ensino, o desejo de evangelizar, o desejo de orar, o desejo de jejuar, o desejo de melhorar-se a si mesmo. Isso é avivamento. Então, meus queridos, ficam aí então esses 10 tópicos, né? Talvez eu não tenha me aprofundado em cada um, mas são 10 ideias para você discutir com a sua classe e ir trabalhando a nossa lição. Se você gostou do vídeo aí, não esquece de clicar nessa mãozinha, porque você vai estar dando um like aí, vai estar ajudando esse canal. Também tem um local para você fazer um comentário, faça o comentário, diga a cidade de onde você está comentando o vídeo, né? E compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Se não é inscrito ainda, não perca a oportunidade de se inscrever, ativar o sininho aí todas e você vai estar recebendo toda semana os vídeos novos de cada lição. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto aos vossos corações. Obrigado pelos 17 mil inscritos no canal. Vamos agora caminhar para os 20 mil em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.